Bom dia a todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. É o que eu mais desejo, e também pedindo ao Pai inspiração divina para que a gente possa entender a sua palavra e aplicar em nossas vidas. Hoje nós vamos recomeçar Gênesis e vamos trabalhar em Gênesis 29, de 1 a 30. E o título é Casou-se por vontade ou por castigo? A história do casamento ela é tão complicada que só a pessoa casando sabe o porquê é que ela está se casando. A maioria das vezes nós vamos notar que neste mundo as pessoas casam por algum motivo dentro de si. Uma minoria para consultar a Deus se essa pessoa é a pessoa que Ele quer que a pessoa case. Não é verdade? Aí, quando o casamento começa a dar errado, a pessoa sabe dentro de si que o motivo dos erros desse casamento vem de encontro à sua escolha e os seus motivos. Mas só a pessoa vai saber disso e Deus. Então, muitas vezes o casamento é pela nossa vontade e o casamento não dá certo por um castigo também. Mas nós vamos ver que muitos divórcios podem ser evitados antes do casamento acontecer. Se a gente for mais obediente e a gente tiver a calma o suficiente de consultar a Deus, de ter paciência para esperar, para ver os sinais, e daí ter certeza que essa pessoa é realmente a pessoa designada por Ele e não por nós, para a gente se casar. Na história de hoje nós vamos ver que Jacó, quando ele viu Raquel pela primeira vez, ele queria se casar com ela. E queria tanto que se propôs trabalhar por 7 anos para o pai de Raquel para se casar com ela. Mas no dia do casamento ele foi enganado. E ao invés do pai de Raquel dar Raquel para ele se casar, ele deu Lia. Então vamos na palavra de Deus para ver como é que toda essa trama aconteceu. Leitura de Gênesis 29, de 1 a 30. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: "Meus amigos, de onde são vocês?" "Somos de Harã", responderam. "Vocês conhecem Labão, neto de Naor?" perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: "Sim, nós o conhecemos." Então Jacó perguntou: "Ele vai bem?" "Sim, vai bem", disseram eles, "e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas." Disse ele: "Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto." Mas eles responderam: "Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas."
Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou-o. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão disse: "Você é sangue do meu sangue." Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse: "Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário?" Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: "Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova." Labão respondeu: "Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo." Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: "Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela." Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: "Que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou?" Labão respondeu: "Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho." Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. A primeira pessoa que Jacó encontrou quando chegou em Harã foi Raquel. E daí, em seguida, ele na sua cabeça já fez planos e propôs ao pai de Raquel trabalhar por 7 anos para se casar com ela. E ele fez como combinado. Quando já estava quase cumprindo
aquela data, então, a festa do casamento, enfim, ia se realizar. Mas o que acontece é que naquela época as noivas, elas se vestiam em véu e elas ficavam no escuro aguardando pelo noivo. Não é cerimônia aberta como nós temos hoje em dia, não. Então foi muito fácil para Labão, o pai de Raquel, trocar Raquel por Lia. Ao invés de colocar Raquel lá no quarto com o véu esperando por Jacó, ele colocou Lia, a filha mais velha. E daí Jacó foi enganado e o casamento foi consumado. Aí nós pensamos, mas como é que uma coisa dessa pode acontecer? Olha, uma mulher que você não tem muito contato, que a partir do momento que foi firmado aquele acordo entre eles, eles passaram a não ter muito contato mais. Coberta com véu e na escuridão, é muito difícil de reconhecer quem que é a pessoa que está ali. Mas nós, para entendermos o porquê disso está realmente acontecendo, nós vamos ver que tudo que nós fazemos na nossa vida tem consequências. Lá atrás, antes de Jacó vir para Harã, o que ele tinha feito? Ele enganou o seu pai quase cego, se passando por seu irmão Esaú, não foi? Sim, e isso não foi com a aprovação de Deus. E eu acho que aqui nessa situação ele estava sendo punido, por isso ele enganou alguém e ele estava da mesma forma sendo altamente enganado pelo seu próprio tio aqui. Agora ele teria que sofrer as consequências dos seus atos. Essa história é muito semelhante de quando o servente de Abraão foi encontrar Rebeca para se casar com Isaque. E ele se situou perto de um poço, conversou com Deus sobre isso até que Rebeca veio. O servo de Abraão estava no lugar certo, mas Jacó parece que chegou ali por um acaso. Não foi coincidência, Deus queria que Jacó encontrasse Rebeca ali. Aí Labão se justificou que, de acordo com a lei, a filha mais velha tinha que ser dada em casamento primeiro, que ele não estava errado. Mas aí Jacó gostava tanto de Raquel que ele propôs mais 7 anos de trabalho para Labão para se casar com Raquel, que era a mulher que ele realmente queria. Mas por outro lado, Jacó nunca consultou a Deus sobre os seus atos e também ele agiu por aquilo que ele queria fazer. Ele queria Raquel, mas ele pensou assim, já que Labão me deu Lia, por que não continuar tendo sexo com Lia? Mas aí nós vamos ver uma questão séria que entra para Deus aí, é que Jacó, ele é suposto levar a descendência abraâmica para a frente. Agora, aí nós vamos ver que tudo isso que está acontecendo de Jacó se casar com 2 irmãs que são sanguíneas, tudo isso é contra a palavra de Deus. E vou colocar em seguida para vocês. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se terminariam rivais. Levítico 18, versículo 18. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Levítico 18, 19. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Levítico 18, versículo 20. Jacó,
Agora ele teria que arcar com as consequências de tudo o que estava acontecendo. Mas ele não estava bem entendendo a situação dessa maneira. Ele queria Raquel. Mas, por outro lado, ele continuou tendo relações com Lia. E nós vamos ver no capítulo a seguir que ele vai engravidar Lia. E nós vamos ver que existe um problema muito grande aí, que Raquel era estéril. Por quê? Por causa de toda essa história que Deus queria que Jacó levasse a descendência abraâmica. E a descendência abraâmica não pode ser através do fruto do pecado. Então, teria que ser através de Lia. Como Deus não pode impedir as atitudes do livre-arbítrio do ser humano, o que é que ele fez? Na minha opinião, ele fez com que Raquel se tornasse estéril para evitar essa mistura com o lado pecaminoso de Jacó e manter uma pureza na descendência abraâmica. E você pode estar se perguntando, mas se é assim, por que é que Deus então não apresentou Lia para Jacó lá no poço quando ele estava chegando em Harã, mas apresentou Raquel, que ele gostou imediatamente? Veja que Jacó estava em débito com Deus. Ele agiu muito errado, enganando o pai. Ele agiu muito errado, comprando os direitos do seu irmão antes. Ele agiu muito errado, traindo a confiança paterna. E aí são muitas coisas que aconteceram atrás. E Deus, ele é um Deus justo. Ele queria mostrar para Jacó que não é do jeito dele, mas é como Deus queria e tinha planejado. Que tudo que Jacó faz terá consequências. Veja que Jacó, ele não entendia muito de Deus naquela época. Ele estava aprendendo de acordo com a vivência. E era preciso que ele passasse por essas provas para ir compreendendo o caráter de Deus. Como acontece conosco hoje em dia. Até hoje nós ainda estamos entrando em casamentos suspeitos. Como eu disse no comecinho do vídeo, por vontade ou por pecado, não sabemos. Então, nós temos que aprender, tanto nos negócios, no casamento, nas amizades, em tudo mais. A gente tem que aprender a orar, a falar com o Pai, a perguntar qual é a vontade dele, quais são os planos dele, para nos ajudar a clarear as nossas visões, a mostrar quem a pessoa é, ou qual que é o papel dessa pessoa na nossa vida. E principalmente arrepender dos pecados, porque toda vez que nós não arrependemos daquilo que nós fazemos errado para o nosso próximo, esse pecado continua em nós, até que a justiça é aplicada para que a gente seja completamente redimido. Essa lição é um pouco estranha, mas dá para a gente pensar em muitas coisas, não é? Um bom dia para todos vocês. Muito obrigada pelo seu tempo valioso. Estou feliz que você está aqui estudando comigo. Muita paz, saúde e felicidades para você e toda a sua família. Que o nosso Pai te abençoe abundantemente. Bom dia, meus irmãos.